Olá, meus amores! Tia Denise aqui de volta para mais uma aula de História. Preparados? Vamos dar continuidade ao conteúdo, certo? Do módulo 4, onde está falando sobre a passagem da ditadura para a democracia. Prestem bastante atenção e vamos lá. Então, crianças, vejam só. Acompanhem com a tia aí no módulo 4 de vocês, na página 270. Transição para a democracia. O que é isso? A transição da época da ditadura para um período democrático, certo? Então, vejam só. No final da década de 1970, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Ao perceber a força dessas manifestações, diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram um processo de abertura política. Ou seja, o que é que tem passando para vocês desses 3 parágrafos? Que a população começou a ficar bastante descontente com o governo militar, certo? Como diz aqui, ó. A população estava descontente com a repressão do regime militar, que foi responsável pela tortura. Ou seja, como vocês viram lá na época da ditadura, as pessoas eram torturadas se elas não fossem a favor, vamos dizer assim, a favor de tudo que o governo impunha à sociedade, certo? Vocês viram lá que houve a questão da censura nas letras de música, nas festas públicas como o carnaval. O governo tinha o quê? Eles estavam sempre de olho para ver se dentro daqueles manifestos, daquela música ou daquela comemoração, não tinha algo que ia de encontro com o que o governo pensava, certo? Então, a partir daí, com o início da crise econômica no Brasil, né, em 1970, o Brasil começou a passar do regime militar, ou seja, da ditadura, para um período democrático. Então, vamos lá, continuando. Entre 1978 e 1979, o processo de abertura política é consolidado. Ao longo desses anos, anula-se o AI-5, suspende-se a censura, assim como é decretada a anistia aos presos políticos. Vejam só, nesse parágrafo aqui nós podemos ver alguns pontos importantes, como a anulação do AI-5, certo? A suspensão da censura e também a lei de anistia aos presos políticos. Então, vamos ver o que foi isso, vamos relembrar o que foi o AI-5, certo? O AI-5 é o quê? O ato institucional número 5, instituído em 1968, que deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária, certo? Então, com a promulgação do AI-5, o presidente ele adquiriu poderes como cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. Lembram lá nas aulas anteriores que a tia falou para vocês que o presidente, ele tirava, né? Quando fala cassar os mandatos, é retirar a pessoa do poder, ou seja, ele tirava os governadores, os prefeitos que não eram aliados a ele do poder e colocavam pessoas que eram aliadas a ele para exercer esse cargo, certo? O presidente também poderia suspender os direitos políticos dos cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, certo? Ele poderia demitir, remover juízes, decretar estado de sítio sem restrições ao país, confiscar bens para punir a corrupção e legislar por decreto e baixar outros atos institucionais complementares. Então, com a promulgação do AI-5, o presidente tinha total poder nas mãos dele. Então, e o que foi a lei da anistia? Anistia significa o ato jurídico
em que crimes políticos cometidos dentro de um determinado período de tempo são esquecidos. No Brasil, a Lei de Anistia de 1979 permitiu o retorno de todos os acusados de crimes políticos no período do regime militar. Aí no livro de vocês, na página 270, aparece essa charge, certo? E tem a seguinte pergunta: explique qual é a crítica presente na charge. O que é que vocês acham que o autor dessa charge quis passar, certo? Então, a crítica que ele está fazendo nessa charge é que o fato de muitos agentes do governo que praticaram crimes de tortura e assassinato utilizaram a lei da anistia para se proteger contra punições dos crimes que cometeram durante a ditadura. Ou seja, com essa lei da anistia, vários políticos que cometeram crimes graves em relação à política, eles foram absolvidos, ou seja, eles não precisaram pagar pelos crimes que cometeram, certo? Pelos crimes políticos que eles cometeram. Então, com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso às notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar. Pois vocês lembram, né, que enquanto havia censura nos meios de comunicação, apenas era divulgado para a população coisas boas a respeito do governo. Mas com o fim da censura, a população passou a ter acesso às notícias sobre aspectos negativos da ditadura, aumentando o número de opositores ao regime, certo? Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha para eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia, certo? Então, para que foi feita a campanha Direta Já? Para pôr fim à ditadura, para que voltasse o que para o Brasil? A democracia. A campanha pelas Diretas Já alcançou diversos setores da sociedade brasileira e em 1984 reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o mundo, certo? Vocês podem estar pesquisando na internet em algumas imagens a respeito das Diretas Já. Vocês irão observar essas manifestações que aconteceram em todo o nosso país, certo? Pedindo a volta da democracia. E o que foi essa campanha Direta Já? Direta Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento Direta Já começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais, mesmo sendo marcado por significativo apelo popular. O processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. Então vejam só, crianças, o movimento Direta Já, né, ele deu início no ano de 1983 e foi até o ano de 1984. Porém, as eleições, de fato, diretas, elas só foram ocorrer lá no ano de 1989. Levou um certo tempo. Então, vejam só. O que nós vimos nesse capítulo do módulo de vocês? Que entre 1964 e 1985, vigorou no Brasil o governo militar, chamado de ditadura. Esse regime era autoritário e limitava os direitos dos cidadãos. Muitas pessoas que não concordavam com o regime militar foram presas, exiladas e torturadas nesse período, certo? Então, o regime militar, né, o governo militar, entre os anos de 1964 e 1985, foi um regime muito autoritário que limitava muito as ações dos cidadãos.
Mesmo sob forte censura e repressão, as pessoas lutaram de maneiras variadas para resistir à violência e às arbitrariedades do governo militar. Certo? Então, crianças, o que nós percebemos com isso que a tia acabou de ler? Que mesmo sofrendo com repressões, mesmo existindo a censura, as pessoas não deixaram de lutar para barrar essas arbitrariedades do governo militar, certo? Como a tia falou para vocês, todo cidadão precisa ser consciente de seus direitos e também dos seus deveres para que possa, assim, estar sempre lutando e reivindicando, certo? Por melhoria na sociedade. Vimos também que durante o regime militar aconteceram várias manifestações artísticas contra a repressão, que com o enfraquecimento do regime e depois da intensa pressão popular, o governo militar adotou medidas para a transição democrática. Então, crianças, aí no livro de vocês, módulo 4, na página 272, tem esse seguinte roteiro de entrevista, certo? Vocês irão procurar alguém que viveu nesse momento, nesse período do regime militar, ou seja, vocês vão procurar pessoas que têm uma certa idade avançada, certo? Então, o que é que vocês irão fazer nessa entrevista? Primeiro, anotar a data da entrevista. Se vocês fizerem essa entrevista no dia 25 de novembro, vocês vão colocar lá, data da entrevista, 25 de novembro de 2020. Segundo, não esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado, certo? A pessoa que vocês forem entrevistar, vocês devem anotar o nome e a idade dele. E vocês deverão fazer perguntas como a seguinte. A. Como era o seu dia a dia na época do governo militar no Brasil? A ditadura afetou algum aspecto do seu cotidiano ou de sua família? Certo? Então, essas são questões que vocês irão estar fazendo para a pessoa que você irá entrevistar. Item B. Alguma notícia marcou você no período da ditadura militar? Qual? C. Você ficou sabendo sobre pessoas que foram perseguidas pelo regime militar? D. Casos de perseguição ou tortura eram de conhecimento de todas as pessoas? E. Qual era a sua opinião sobre a ditadura militar naquela época? Atualmente, sua opinião é a mesma ou mudou? E por quê? Então, crianças, vocês deverão fazer essa entrevista, certo? Peço que todos façam a entrevista, pois a tia irá estar fazendo um debate com vocês a respeito dessa entrevista, certo? Nós iremos ver quantas pessoas eram a favor e quantas pessoas eram contra o regime militar, dentre essas pessoas que vocês entrevistaram, certo? Então, não esqueçam de fazer a entrevista, é muito importante. Então, a tia termina aqui nossa aula de história com a mensagem para vocês. Paz seja contigo e tenha paz na tua casa. E tudo que possui tenha paz. Ou seja, o que a tia deseja para vocês após essa aula é que vocês tenham paz em sua casa, no seu coração, para que esteja sempre tudo bem com vocês e com toda a sua família. Ok? E atenção para a nossa agenda. Agenda, módulo 4, página 272, que é entrevista, né? E 287. Não esqueçam, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Fique com Deus.